a palavra à professora Ana Caroline Campagnolo para proferir sua explanação no prazo de 20 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar especialmente o presidente pelo convite e também o Dr. Miguel Najib, que lidera esse projeto. O convite da Câmara foi exatamente no sentido de me trazer aqui para provar que existe sim doutrinação. Na verdade, negar que existe doutrinação é perder o senso da história, porque desde que a educação foi criada no Brasil, desde a era Vargas, ela é doutrinadora, né? E ela só foi mudando o seu plano de doutrinação, mas sempre foi doutrinadora. Eu vim expor aqui o meu caso, que começou em 2013, e agora é uma ação de danos morais no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Juizado Especial. É o caso de doutrinação e perseguição religiosa de uma professora que começou em 2013 e se estendeu até 2015. Então, eu sou formada em História por uma universidade particular e passei numa seleção de mestrado para uma universidade pública. Assim que eu ingressei e a professora teve acesso ao meu projeto, ela foi super educada comigo, inclusive me mandou um e-mail dizendo que estava feliz, né, pela orientação do meu trabalho, que eu nitidamente era crítica e interessada e que nós faríamos um bom trabalho. Só que esse entusiasmo da professora durou apenas uma semana, porque na semana seguinte, ao início das aulas, os meus colegas me denunciaram para a professora, porque eu tinha algumas fotos na internet com minha família, meu pai, e alguns versículos da Bíblia. E aí a professora resolveu me mandar uns e-mails questionando como é que eu ousava publicar na rede social pensamentos assim tão perigosos. Aí o e-mail que ela me mandou, primeiro deles, eu não vou citar nomes, nem da instituição, nem da professora, porque embora ela tenha tentado me prejudicar, a minha intenção aqui não é essa. Então, um dos e-mails que ela me mandou dizia o seguinte: estou recebendo estes links do seu Facebook pessoal, onde você se mostra antifeminista. E eu, como professora, estou sendo cobrada porque te oriento, né? Porque ela era minha orientadora. Você tem todo o direito de ser antifeminista ou conservadora, mas não combina com esta pesquisa, nem com as práticas que temos acerca das conquistas. Mas, assim, temos quem? Ela está falando em nome da universidade? Uma professora sozinha pode falar quais são as práticas e as concepções da universidade inteira? Pode ditar qual a ideologia da universidade inteira? É isso que ela transmite aqui no começo. E ela continua: vamos conversar sobre isso, mas peço gentileza de analisar melhor as coisas que você compartilha. Tá, então esse foi o primeiro probleminha que eu tive com essa professora, e eu respondi esse e-mail questionando para ela porque eu estava sendo denunciada se a universidade era um lugar plural, onde deveriam existir diversas concepções, inclusive contraditando em todo momento uma concepção a outra para assim se produzir o conhecimento filosófico e científico. E ela me respondeu nitidamente naquele morde a sopra: me desculpe por ter sido incisiva, vamos deixar isso para lá. Acontece que ela não deixou isso para lá, e um tempo depois, durante uma aula, por causa de concepções da minha vida que são transmitidas pela internet, pelo YouTube, religiosas, ela empreendeu uma verdadeira sabatinada assim, durante a aula, né? Com os colegas contra mim. E por isso eu vou pedir para a equipe transmitir um áudio. Na verdade, assim, o processo de danos morais movido contra essa professora tem 3 provas: documentos, e-mails e uma prova fonográfica, que é um áudio da aula dela. Só que o áudio é muito grande, né? Então eu reduzi 3 minutos com a parte que não fosse muito chocante, com palavras que não fossem muito chulas, devido ao local em que estamos, né? Se hoje nós estamos aqui estudando, passamos, nós mulheres, num programa de mestrado, porque nós podemos. E nós podemos... Áudio e vídeo. É esse, mas é que tem que aparecer no internet. Se hoje nós estamos aqui estudando, passamos, nós mulheres, num programa de mestrado, foi porque nós podemos. E nós podemos porque algumas pessoas do passado fizeram o caminho. Que não se nasce mulher, torna-se mulher. O mais importante movimento do século XX é o feminismo, e a mais importante revolução provocada por essa onda é a revolução sexual.
Então, se nós acreditamos nisso, se nós estamos aqui nesse curso, nós passamos nesse curso, nós estamos aqui porque nós nos matriculamos dentro de uma... Olha só o que ela vai dizer aqui, ó. Se nós estamos aqui nesse curso, é porque nós nos matriculamos em uma perspectiva de pensamento. Mas eu não me matriculei numa perspectiva de pensamento. Me matriculei no ensino público. Público. Quer dizer que se eu... Não importa a minha religião, minha concepção, se eu for feminista ou antifeminista, isso independe da minha participação nessa disciplina. E a professora tem a obrigação de ser impessoal na avaliação dos meus trabalhos. Inclusive, sobre isso, ainda há um detalhe. Durante todo o tempo em que ela não resolveu me atacar dessa forma, eu realizei todas as atividades que ela solicitou. Inclusive, ela, sabendo que eu era cristã, uma das atividades que eu apresentei, sem nenhuma resistência, sendo subserviente ao que a professora pediu, era um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino, onde eu tinha que explicar para a turma de que forma a Igreja Católica era desde a sua raiz misógina, sendo que eu sou cristã. Então aquilo ali foi difícil, mas eu fiz exatamente como a professora tinha pedido, não contestei o livro, apenas expus o livro. Respeitei o espaço público de uma forma que ela não conseguiu respeitar o meu espaço privado, tá? Pode continuar, por favor. Perspectiva de pensamento, de uma linha de pesquisa. Feminismo, como outros dizem, como disse, é muito sério. Não é uma brincadeira. Quem é que pratica a porra do estupro, se não são os homens? Por que as mulheres abortam? Toda mulher que aborta tem um homem que foi lá e colocou um sêmen dentro dela e fez com que ela engravidasse e não assumiu. Então, assim, é sempre o machismo que faz essas coisas. Então, tudo isso está junto, está dentro do mesmo contexto. Ser feminista, eu mandei para vocês um tempo atrás. Ser feminista hoje é tudo aquilo que está escrito ali. Eu quero que alguém me aponte uma daquelas coisas que seja prejudicial à saúde de alguém. Olha, aqui vocês vão ver. Eu cortei bastante esse vídeo, mas o tempo todo ela fica, eu quero que alguém me aponte. E ela fala outras coisas que diretamente iam contra a minha fé. E eu nunca contestei isso, nunca, na aula. Tanto que no áudio completo é possível ouvir os colegas dizendo, olha, Ana, a gente admite que você sempre respeitou, nunca falou nada. Então, ela trouxe um negócio que era completamente pessoal, de fora, certo? Se um professor tivesse feito isso com a sexualidade de um aluno, isso aqui estava em polvorosa, né? Se tivesse feito isso com a raça de um aluno, mesma coisa. Agora, já que é com o cristianismo, então aí pode ser esculachar, porque não presta mesmo, né? Então, vai, por favor. Obrigada. É que alguém me aponte. Alguém aqui pode me apontar uma daqueles itens, pode abrir aqui. Agora, eu discuto. Eu gosto de argumento. Eu não gosto de discutir. A minha vida foi pautada nisso. Por isso que eu estou nisso. Não, eu estaria aqui, não teria esse poder e esse saber. Ó, aqui ela admite o seguinte. Ela tem um certo poder que lhe é conferido pelo Estado, mas ela não entende que ela é servidora pública. Ela não é mandadora pública. Ela serve ao povo, ela não manda no povo, certo? Então, como servidora pública, ela exerce uma certa autoridade dentro da sala de aula e aqui ela está abusando da sua autoridade. Eu reduzi o vídeo bastante porque era impossível vocês ouvirem aqui horas de vídeo, né? Mas o tempo, ela reconhece que ela tem esse poder e ela não tem nenhum cuidado com esse poder. Ela afronta, ela humilha, vocês vão ver no decorrer do vídeo que ela me chama de ridícula e as pessoas que gostam do que eu digo, do que eu creio também são ridículas, então, por favor. Então, eu concordo ou não concordo. Se eu não concordo, eu não vejo se você concorda, eu venho. Então eu não posso ficar nesse curso. Aqui não recebe conservadores. A minha sugestão do meu nível de conhecimento quanto a universidades e quanto a estudo é nesse sentido, entendeu? Esse é o que eu sei. Eu não sei, de repente tem uma universidade em história que... Olha, a minha colega, a professora não só participou da humilhação que ela me causou naquele dia, como ela endossou a humilhação dos colegas. Aí vocês estão ouvindo uma colega minha dizer, eu não sei, mas quem sabe você procura uma outra universidade. Mas essa aqui é pública. Como é assim que eu tenho que procurar outra? Eu tenho que ir lá pagar uma particular? Isso, digamos que a particular não tem esse problema, mas tem também. Então, olha só, a minha colega está sugerindo isso e vocês vão ver que a professora em todo momento concorda com esse pensamento. Seja conservadora. Eu não sei, eu não conheço todas. Só que a lógica, Ana, é que a tua lógica, a lógica dos conservadores é a da opressão. E a nossa não. Ah, tá, lógico. Eu sou muito opressora, eu estou oprimindo vocês. Olha, essa frase é o lema dos intolerantes, tá? Vocês são opressores. Nós não somos opressores. Então, como nós não somos opressores, nós vamos oprimir vocês para vocês pararem de oprimir a gente.
É basicamente isso aí, tá? Então, olha bem a frase que ela disse. A lógica é, vocês são opressores e nós não. Só que acontece que naquela sala de aula tinha 14, mais um professor contra 1. E eu que era opressora, sendo esculachada ali meia hora. E os outros dias, né? Pode passar. Prêmio demais. Gente, então vocês vão lá na direção da FAED e dizem que vocês não querem alunos que tenham divergência de opinião. Primeiro dia de aula que eu estive aqui, já teve colegas me denunciando por eu ser conservadora. Vocês não aceitam um conservador. Eu concordo com a gente, não vai ver um conservador com bons olhos. Exato. Eu não estou fazendo nada contra você, não vou fazer, não é o meu objetivo, eu respeito a diferença, não, a questão não é essa. Quanto a mim, professora, desse lugar, eu só que peço, Ana, que não desqualifique, não continue desqualificando, ridicularizando a mim, ao curso, ao programa e aos colegas. Porque é um ridículo do começo ao fim. Né? Isso está evidente, claro. Então, eu acho muito triste que seja desse jeito. Evidentemente, tem um monte de gente que gosta do ridículo, mas eu não gosto, né? Obrigada. Tá, então, nesse quadro que vocês estão vendo, onde eu, opressora, fui oprimida pelos não opressores, existe todo um pensamento que é bastante homogêneo e hegemônio ali naquele meio, que é o pensamento esquerdista e pode-se dizer quase de certeza, principalmente nos cursos de humanas, um pensamento anticristão, certo? Então, se ele fosse um pensamento anti-negros, não poderia. Se ele fosse um pensamento anti-gays, não poderia. Se fosse um pensamento anti-mulheres, não poderia. Mas anticristãos pode, né? É tranquilo. Então, eu quero demonstrar como é esse pensamento anticristão. Eu quero pedir para as meninas aqui do acesso colocarem as imagens para mim. Tem uma imagem, isso aqui é o DCE, tá? É o Diretório Acadêmico do meu curso. Olha o que está escrito aqui na parede. Tá? Satã reina. Ela vai colocar outros... Olha só a imagem que eles provavelmente pagaram para o cartunista Latuf colocar na porta do diretório de história. Olha aqui, ó. É uma feminista nua pisando no que isso aqui? Agora, se eu fizer um cristão pisando numa mulher, no outro dia eu tô presa, não tô? Então, é só para vocês verem o duplo agir, né, a respeito disso. Eu vou passar essas outras imagens aqui, mas ó, aqui, por exemplo, cuidado, esquerdo macho. Está escrito num lugar aqui. Aqui em cima, não... Desculpa, tá, gente? Tirando as crianças da sala. Não dê tiro, dê o cu. E o outro, racha macho. Entendeu? É umas coisas assim, sei lá, assustadoras. Se fosse contra uma mulher, seria machismo, né? Mas como é contra os homens e como é contra os cristãos, não tem problema nenhum. Essa foto é do diretório acadêmico. Eu vou pedir para o deputado aqui passar as fotos, por favor. Tá, então, diante desse cenário, o que eu venho... Diante desse cenário, o que eu venho denunciar é uma perseguição religiosa e também ideológica e, consequentemente, também política e partidária. Tá, então, por que esse caso poderia ser só uma discussão em sala de aula se configura num caso de doutrinação? Primeiro porque aconteceu num ambiente público, que eu deveria ter acesso livre, porque é público. Aconteceu com base em algo que eu faço na minha vida privada. Algumas das imagens que a professora contestou como graves, inclusive ela usou as seguintes expressões: sou democrática, mas isso que você está publicando não posso aceitar. Você faz apologias complicadas e suas ideias são complicadas de argumento. Quais que são as minhas ideias complicadas de argumento ou as minhas apologias complicadas? Cristianismo. Basicamente, para ela, isso é inadmissível. Então, além disso, a gente tem que prestar atenção em alguns princípios da Constituição que são desrespeitados nesse caso, como, por exemplo, o artigo 5º, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, é livre a manifestação do pensamento e que ninguém deve ser privado de seus direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Tá, então, a professora me mandou e-mails tentando intimidar, mudar a minha postura. Eu fiquei bastante chocada naquele primeiro momento. Os e-mails que eu mandei para ela que estão no processo são e-mails assim de uma aluna assustada. Eu, tá bom, professora, faço o que a senhora quiser. Fui lá, apaguei tudo, não adiantou, né? Depois de uns meses, eu apaguei, porque eu fiquei com um pouco de medo, né? Mas passou. E eu percebi que quem estava errado nesse caso era ela. Então, eu voltei a assumir a minha postura cristã. Aí aconteceu esse evento dentro da sala de aula. E depois disso, ela
ela era minha orientadora de mestrado e o meu tema era sobre feminismo, mas era com base nas autoras feministas, não era antifeminista. Então, até nesse ponto, eu havia me rendido às abordagens da professora, porque eu queria investigar isso aí. Só que ela se chocou comigo porque ela pressupôs que a minha conclusão seria antifeminista. Ou seja, ela queria que eu aceitasse, que eu defendesse uma hipótese antes de comprová-la. O que é uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado? Você vai fazer uma pesquisa, você tem uma pergunta, uma hipótese, você faz uma pesquisa para ver se aquilo ali é verdadeiro. Ela queria que eu assumisse a priori que a minha conclusão seria uma conclusão feminista, certo? Isso aí é assassinar a ciência. Só que, embora ela tenha feito tudo isso, vários sindicatos, colegas de profissão, enviaram notas e moções em apoio a ela, dizendo que ela era super democrática e super ética, tá? Então, os professores dizem isso, inclusive os livros didáticos dizem isso. Sempre o discurso é nós somos democráticos, nós somos inclusivos, mas ele só inclui daí quem eles concordam. Quem eles não concordam é excluído, porque não deve ser incluído por ser opressor, como a minha colega disse para mim. Você não pode falar porque você é opressora. E depois de tudo isso, a professora resolveu abandonar a minha orientação, o que resultou imediatamente no abandono do tema. Todo o tema que eu tinha estudado durante a graduação, durante o tempo que eu já estava no mestrado, eu tive que jogar no lixo, começar um trabalho tudo de novo. E na troca de orientação, ela entregou um documento lá na secretaria da universidade que diz assim: minha decisão irrevogável de abrir mão da orientação da mestranda se justifica pela incompatibilidade do ponto de vista teórico-metodológico com relação à abordagem do tema selecionado quando do seu ingresso, incompatibilidade expressa em vídeo difundido por mídias eletrônicas de acesso, onde manifesta concepções, olha, isso aqui vocês prestem atenção, concepções do ponto de vista acadêmico que ferem a disciplina que ministro. Então, a disciplina dela só pode ser, ela funcionária pública, recebe dinheiro do seu imposto, que vão para o salário dela, mas na disciplina dela só podem estar quem concorda com as premissas do feminismo, né? E de outras teorias, porque se ela não fosse feminista e, digamos, fosse adepta a outra teoria, ela ia fazer esse mesmo procedimento com outra tese. Tá? Então, depois de tudo isso, eu não aguentei essa pressão da professora e resolvi entrar com um processo de danos morais por ela ter me prejudicado materialmente e moralmente com essas humilhações em público e etc. E aí, na contestação da ação que eu movi contra a professora, fiz uma petição inicial e apresentei sozinha, sem advogado, porque eu quero provar para a professora que eu posso enfrentá-la, não é porque eu não tenho doutorado e não ganho 15 mil que eu não posso fazer isso. E eu entrei com essa ação sozinha, sem advogado, e ela resolveu contestar a minha petição inicial. E na minha contestação ela me chamou. Em vez dela defender-se do fato de ter me agredido, ela me agrediu. E me chamou de racista, homofóbica, sexista, preconceituosa, mal educada, que eu usava palavras de baixo calão no meu convívio particular, sendo que vocês ouviram que ela disse aqui, né? Ouviram as palavras que estavam aqui, né? Fora as outras que eu direi para não chocar ninguém. Além disso, ela não cita as provas que eu usei contra ela, ignora, e usa a palavra do sindicato a seu favor. Por exemplo, o sindicato está me apoiando e os alunos me apoiam também. É evidente que os alunos te apoiam, eles foram doutrinados assim como eu, né? Como eu tentei ser. Então, qual é o quadro crítico desse processo? Eu venho aqui para denunciar o que acontece especialmente com a minha religião, que é o cristianismo. Porque, como o cristianismo é a religião mais difundida e com o maior número de adeptos, acaba se tomando a imagem de que é uma religião privilegiada, o que não acontece na realidade da universidade. Quem sempre foi evangélico como eu, sabe quantos coleguinhas riam da gente quando a gente falava que, não, professora, eu não tenho certeza sobre a teoria da evolução. Ah, crente. Sempre assim, crente, não fala com a crentinha. E até hoje, no mestrado, na idade adulta, os colegas, na gravação que tem da professora, eles conseguem fazer insinuações assim, ó. Tem gente que não gosta do feminismo, tem gente que não gosta de sexo, então não posso fazer nada. Entenderam as conclusões que eles tiram? A humilhação que eles tentam colocar em cima de você para que você se adeque ao pensamento da hegemonia esquerdista. Só que, ou não, pode ser também uma doutrinação de direita, né? A gente deve combater tanto uma quanto a outra. E eu não venho aqui falar como uma pessoa inimiga dos professores, porque eu também sou professora, é importante falar isso. Eu sou professora na rede pública, já fui professora na rede privada. É meu tempo?
na rede pública e na rede privada, e em momento algum eu fiz isso com os meus alunos, e tanto que eles demoram muito tempo para descobrir. Chega no final do ano, eles me perguntam: prof, você é ateia como a outra professora de religião? E eu sempre respondo: eu acredito em Deus, mas isso não é assunto para aula. Eu sempre fiz isso, e se eu sou capaz de fazer, eu acredito que a minha professora também podia ter respeitado as minhas concepções ali naquele ambiente. E... Pode, se precisar de mais 5 minutos, essa presidência lhe concede. Então, eu só vim aqui mesmo para apresentar o meu caso, para que sirva como contestação daqueles que dizem que não existe doutrinação na escola. Inclusive, convido os deputados a pesquisarem, procurarem outros alunos que tenham passado pelo mesmo, para que possam esboçar a complexidade e o tamanho desse problema na educação brasileira. Obrigada.